Jesus não mostrou datas exatas, mas mostrou sinais que aconteceriam primeiro. Pequenos tremores, sonhos se intensificando, um aviso que muitos ignorariam. E tudo isso começaria enquanto a vida ainda parece normal. Agora, ouça esse relato. Meu nome é Roberto Carlos Ferreira e tenho 46 anos. Sou caminhoneiro há 23 anos, rodando pelas estradas brasileiras de norte a sul, de leste a oeste, transportando cargas que mantêm o país funcionando. Dirigir mais de 2 milhões de quilômetros ao longo da minha carreira. Conheci cada curva perigosa da BR-116, cada trecho complicado da BR-111, e passei mais noites dormindo na cabine do meu Scania do que na minha própria cama em Campinas, São Paulo. Sou casado com a Márcia há 21 anos, tenho 2 filhos, o Rafael de 18 anos que está entrando na faculdade de engenharia e a Beatriz de 14 anos que ainda está no ensino médio. Sempre fui um homem de fé, criado na Igreja Batista Central do bairro onde cresci na Vila Industrial. Meus pais, seu José e Dona Maria, me ensinaram desde pequeno a orar antes de cada viagem, a confiar em Deus nas estradas e a sempre agradecer por mais um dia de vida. Mas confesso que com o passar dos anos, com a rotina pesada da estrada, com os dias intermináveis longe de casa, minha fé foi ficando meio automática, sabe como é? Eu orava assim, mas era mais costume do que convicção. E a igreja quando estava em casa nos domingos, mas meu coração não estava realmente ali. Estava cansado pensando na próxima viagem, nas contas a pagar no caminhão que precisava de manutenção. A vida de caminhoneiro é dura de um jeito que quem não vive não consegue entender completamente. Passamos semanas longe de casa, dirigindo 12, 14, às vezes 16 horas por dia, comendo em postos de beira de estrada, dormindo em cabines apertadas, lidando com o trânsito caótico, com a violência nas estradas, com os assaltos que são cada vez mais comuns. Tem caminhoneiro que perde a carga. Tem caminhoneiro que perde a vida. Eu mesmo já passei por 3 tentativas de assalto ao longo desses anos. Uma delas bem violenta lá no interior da Bahia, onde levaram tudo e ainda me deixaram amarrado na estrada por horas, até alguém passar e me encontrar. Depois daquele dia, comecei a andar sempre armado, sempre alerta, sempre desconfiado de qualquer carro que se aproximava demais na estrada. O medo virou meu companheiro constante, e a fé que meus pais tinham me ensinado foi ficando cada vez mais distante, substituída por uma espécie de cinismo cansado. Eu via a maldade nas estradas todos os dias. Via outros caminhoneiros sendo assaltados. Via acidentes terríveis. Via gente morrendo por falta de socorro. Via a corrupção nos postos fiscais. Policiais que pediam propina ao invés de proteger. Como acreditar em um Deus bom quando você testemunha tanta coisa ruim todos os dias? Quando você vê o Brasil desmoronando aos poucos? Quando você trabalha tanto e mal consegue pagar as contas? No final do mês, porque o diesel está cada vez mais caro, os fretes cada vez mais baixos e os atravessadores ficando com a maior parte do lucro, eu tinha virado um homem amargo, cansado, desiludido. Ainda acreditava em Deus de alguma forma, mas era uma fé fria, distante, quase morta, até aquele dia em agosto de 2025, que mudou tudo para sempre. Era uma terça-feira, dia 19 de agosto especificamente, uma data que está gravada na minha memória como se tivesse sido marcada a ferro em brasa. Eu estava fazendo uma rota que conhecia bem, levando uma carga de eletrônicos de São Paulo para Curitiba. A previsão do tempo anunciava chuva forte para o final da tarde, mas não me preocupava. Já havia dirigido em condições piores. Saí de Campinas às 5 da manhã, após um café rápido em casa, onde a Márcia fez o pão com manteiga que eu gosto. Despedindo-me dela e das crianças com um beijo rápido, prometi ligar assim que chegasse, sentindo aquela sensação incômoda de estar indo embora mais uma vez. A estrada estava tranquila no começo, o sol nascendo, o asfalto da Bandeirantes limpo e bem conservado, o trânsito ainda leve naquele horário. Eu estava ouvindo uma rádio gospel, mas por hábito do que por devoção, e pensando em como ia usar o dinheiro daquele frete para finalmente consertar o vazamento do telhado lá de casa que estava me incomodando há meses. Por volta das 2 da tarde, eu já estava na altura de Registro, e o céu começou a escurecer de um jeito estranho, rápido demais para ser natural. Em questão de minutos, o dia virou quase noite.
e uma chuva torrencial começou a cair com uma violência que eu raramente tinha visto em todos os meus anos de estrada. A visibilidade caiu para quase zero, e eu reduzia a velocidade drasticamente, ligando os faróis e as lanternas de emergência, tentando enxergar a faixa da rodovia, através do para-brisa onde os limpadores trabalhavam freneticamente, mas pareciam inúteis contra aquele dilúvio. Foi quando vi o acidente à frente. 2 carros tinham colidido, estavam atravessados na pista e tinha gente saindo dos veículos em pânico, correndo sem direção sobre aquela chuva intensa. Eu comecei a frear, pisando no pedal com cuidado para não travar as rodas do caminhão carregado. Mas a pista estava encharcada, escorregadia como gelo, e eu senti o Scania começar a derrapar, a traseira saindo de lado, peso da carga empurrando tudo para a direita. Tentei corrigir, virei o volante, tentei controlar, mas era inútil. O caminhão tinha ganho vida própria, deslizando pela rodovia molhada como um barco sem leme em um rio violento. O mundo ficou em câmera lenta naquele segundo. Eu vi o guarda-raio se aproximando, vi o barranco logo depois sobre com a absoluta certeza que ia capotar, que ia morrer, que tudo ia acabar ali naquela estrada molhada no meio do nada. E sabe o que passou pela minha cabeça naquele momento final? Não foi medo da morte, não foi desespero, não foi nem mesmo pensamento nos meus filhos ou na minha esposa. Senti um alívio cansado, como se uma parte de mim dissesse que finalmente ia acabar. O impacto foi violento. O caminhão colidiu com o guarda-rail, arrancando-o do chão. Em seguida, capotou e rolou pelo barranco, a cabine sendo esmagada, o vidro estilhaçando e o metal retorcendo. Meu corpo foi jogado de um lado para o outro, mesmo com o cinto de segurança, ossos quebrando e órgãos internos se rompendo, dor pulsando em cada centímetro do meu ser. E então, nada. Escuridão total e silêncio absoluto. Mas logo veio a luz. Não era uma luz comum, como a de uma lâmpada ou do sol. Era uma luz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, que não machucava os olhos, mas penetrava cada parte do ser, iluminando não apenas o ambiente, mas também a própria alma. Eu me vi flutuando acima do acidente, olhando para baixo e vendo o meu caminhão destruído no fundo do barranco, vendo o meu próprio corpo preso na cabine retorcida, vendo o sangue, vendo os bombeiros que já tinham chegado, tentando me tirar dali. Mas eu não sentia dor, não sentia medo, não sentia nada além de uma paz profunda e inexplicável. Foi quando percebi que eu não estava sozinho. Havia uma presença ao meu lado, em que irradiava amor de uma forma tão intensa, que era quase palpável, como se o próprio amor tivesse se tornado uma entidade física. Eu me virei e vi um homem, mas chamar de homem parece insuficiente, porque havia algo nele que transcendia qualquer descrição humana. Seus olhos continham galáxias inteiras de sabedoria e compaixão. Sua presença emanava uma autoridade a todo o universo parecer pequeno, mas ao mesmo tempo ele olhava para mim com uma ternura que fazia meu coração quebrado se sentir subitamente completo. Roberto, ele disse, e sua voz era como música, e como trovão ao mesmo tempo. Era como se cada célula do meu corpo espiritual respondesse ao som do meu próprio nome, sendo pronunciado por ele. Eu sou Jesus e te trouxe aqui porque há algo que você precisa ver, algo que precisa levar de volta para contar aos outros. O Brasil está entrando em um período de grande transformação, e meu povo precisa entender o que está vindo, não para viver em medo, mas para se preparar em fé. Ele estendeu a mão para mim, e quando nossos dedos se tocaram, sentiam uma corrente de energia divina, percorrendo todo o meu ser espiritual. Como se cada parte de mim que estava quebrada, cansada, ferida, estivesse sendo instantaneamente restaurada e renovada. Vem, ele disse, há muito para te mostrar, e cada detalhe importa. Você precisa entender não apenas o que vai acontecer, mas quando, como e por quê. Só assim poderá ajudar outros a se prepararem adequadamente. De repente estávamos suspensos no ar, muito alto acima do Brasil. Tão alto que eu podia ver o contorno do país inteiro espalhado abaixo de nós, como um mapa vivo e respirante. Era noite, e as luzes das cidades brilhavam como constelações terrestres. Milhões e milhões de pontos luminosos,
marcando onde as pessoas viviam suas vidas, completamente alheias ao que estava prestes a ser revelado. O que você vê, Roberto? Jesus me perguntou. Eu vejo as cidades, Senhor, respondi. Vejo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todas as grandes metrópoles. Vejo as rodovias que percorri durante todos esses anos, as BRs, que cortam o país de um lado ao outro. Vejo minha casa em Campinas. Vejo minha família. Olhe mais profundamente, ele instruiu. E de repente minha visão mudou. Como se eu tivesse ganhado a capacidade de enxergar além do físico, de ver a realidade espiritual que existe por trás do mundo material. E o que eu vi me perturbou profundamente. As cidades que brilhavam tão lindamente de longe estavam, na verdade, envolvidas em uma nevoa espiritual densa, uma espécie de escuridão que cobria vastas áreas do país, mais espessa em algumas regiões do que em outras. Você está vendo a realidade espiritual do Brasil? Jesus explicou. E sua voz carregava tristeza profunda, misturada com determinação. A corrupção que você testemunhou nas estradas, Roberto, é apenas um reflexo da corrupção espiritual que tomou conta desta nação. Mas eu não abandono meu povo. Estou prestes a agir de forma que deixará absolutamente claro para todos que eu sou real, que minha palavra é verdadeira e que há consequências para as escolhas que fazemos. Então ele começou a me mostrar uma linha do tempo, e isso foi o que mais me impressionou. Não era uma visão confusa de destruição caótica, mas uma sequência clara e organizada de eventos que se desdobrariam ao longo de meses, dando às pessoas múltiplas oportunidades para responderem, para se prepararem, para voltarem seus corações para Deus. Preste muita atenção, Roberto, ele me disse, porque os detalhes importam. As pessoas precisam saber que não será tudo de uma vez, que haverá sinais progressivos, que haverá tempo para aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir. A primeira fase, ele me mostrou, começaria nos primeiros meses do ano seguinte, provavelmente entre janeiro e março. Não seria a destruição imediata, mas sinais incomuns que cientistas tentariam explicar, mas que pessoas espiritualmente atentas reconheceriam como avisos divinos. Eu vi enxames de terremotos pequenos, começando a acontecer em regiões do Brasil, onde terremotos eram praticamente inexistentes. Não seriam fortes o suficiente para causar danos significativos, talvez 3, 0 ou 3, 5 na escala Richter, mas seriam frequentes e em locais totalmente inesperados. Primeiro, ele me mostrou. Esses tremores começariam no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. As pessoas sentiriam o chão se mover levemente, vasos vibrariam nas prateleiras, luminárias balançariam. Os noticiários falariam sobre isso por alguns dias. Geólogos dariam entrevistas explicando que era normal, que não havia risco, que eram apenas ajustes naturais da crosta terrestre. E então, os tremores parariam e a maioria das pessoas esqueceria e voltaria à vida normal. Mas aqueles que me buscam, Jesus explicou, aqueles que oram e leem minha palavra com corações abertos, começaram a receber sonhos e visões neste período. Pastores acordarão no meio da noite com revelações sobre o que está vindo. Intercessores sentirão peso no espírito para orar pela nação com urgência que não conseguirão explicar racionalmente. Crianças pequenas cujos espíritos ainda não foram endurecidos pelo cinismo do mundo, começaram a falar sobre anjos que viram, sobre avisos que receberam em sonhos. Este será o primeiro aviso, ele continuou. A primeira oportunidade para meu povo acordar espiritualmente. Alguns responderão, muitos ignorarão. Depois dessa primeira onda de tremores leves, haveria um período de calmaria que duraria aproximadamente 2 a 3 meses. Seria entre abril e junho. Um tempo onde as coisas pareceriam voltar completamente ao normal. O noticiário pararia de falar sobre os terremotos. As pessoas voltariam às suas rotinas. Aqueles que tinham ficado brevemente preocupados relaxariam novamente. E Jesus me disse com tristeza na voz, é quando muitos dos meus próprios filhos deixaram de prestar atenção. Eles dirão, viu, não era nada, era só histeria, e voltarão aos seus padrões anteriores de vida morna e fé superficial. Mas eu vi também que durante esse período de aparente normalidade,
Algo estaria acontecendo sob a superfície. Literalmente, Jesus me mostrou as placas tectônicas sobre o Brasil. Estruturas geológicas que cientistas acreditavam ser completamente estáveis, começando a se mover de formas que desafiariam todo o entendimento geológico estabelecido. Era como se mãos invisíveis estivessem lentamente e gradualmente preparando o palco para algo muito maior. E então viria a segunda fase, provavelmente entre julho e agosto. Os tremores retornariam, mas desta vez seriam mais fortes e mais frequentes. Eu vi terremotos de magnitude 4, 5 a 5, 5 atingindo São Paulo, o suficiente para rachar paredes, quebrar vidraças, derrubar objetos. Ainda não seria devastação massiva, ainda não seria catastrófico, mas seria impossível de ignorar. Prédios antigos, no centro da cidade, mostrariam fissuras preocupantes. Algumas pontes precisariam ser interditadas para a inspeção. Haveria pânico nas ruas quando os tremores acontecessem, com pessoas correndo para fora de edifícios, trânsito parando, redes sociais explodindo com vídeos e teorias. Desta vez, Jesus me explicou: o assunto dominará o noticiário por semanas, não dias. Geólogos estarão genuinamente perplexos, porque os padrões não farão sentido segundo seus modelos. Haverá debates acalorados sobre se o Brasil está entrando em uma nova era de atividade sísmica, se as mudanças climáticas de alguma forma afetaram a estabilidade geológica e se há algum fenômeno desconhecido acontecendo nas profundezas da Terra. Mas poucos, muito poucos, reconhecerão isso pelo que realmente é. Um aviso divino progressivo, e é aqui, Jesus me disse com ênfase especial, é neste ponto que a divisão começará a se tornar visível. Igrejas que estiverem espiritualmente vivas, onde a verdadeira busca por mim, e não apenas por entretenimento religioso, essas congregações responderão com jejum coletivo, com vigílias de oração, com arrependimento genuíno. Os líderes começaram a pregar sobre santidade e preparação espiritual, alertando para a necessidade de colocar a vida em ordem com Deus. Enquanto isso, outras igrejas, que aparentam piedade mas negam o poder, mantinham suas programações normais, como campanhas de prosperidade e eventos sociais. Seus líderes minimizavam os sinais, afirmando que tudo ficaria bem e que Deus não permitiria mal algum a seus filhos. Essa mensagem reconfortante, mas falsa, deixaria suas congregações completamente despreparadas para o que estava por vir. Jesus então me mostrou que durante esta segunda fase, entre julho e setembro, haveria também outros sinais acontecendo simultaneamente aos terremotos. Fenômenos climáticos incomuns começaram a se manifestar. Chuvas torrenciais onde deveria ser seca, secas severas onde deveria haver chuva, padrões meteorológicos que confundiriam previsões e modelos. E também, ele me mostrou, haveria um aumento notável de avistamentos inexplicáveis no céu, luzes e formações que não corresponderiam a aviões ou satélites, fenômenos que cientistas tentariam explicar, mas que deixariam muitas perguntas sem resposta. Todos esses sinais, Jesus me explicou, trabalharão juntos para criar um senso crescente de que algo significativo está acontecendo, que o mundo está mudando de formas que vão além da explicação natural. Será uma época de grande confusão para aqueles que dependem apenas da razão humana, mas será uma época de clareza crescente para aqueles que entendem que vivemos em um universo onde o sobrenatural é tão real quanto natural. Então viria a terceira fase, e aqui a voz de Jesus ficou mais séria, mais urgente. Isto acontecerá aproximadamente entre outubro e novembro. Ele me disse, os terremotos que até então tinham sido fortes, mas não catastróficos, aumentaram significativamente em intensidade. Eu vi um terremoto de magnitude 6, 5 a 7. 0 atingindo o Rio de Janeiro, centrado no oceano, mas próximo o suficiente da costa para causar danos reais e significativos. Prédios cairiam, não todos, mas vários, especialmente construções mais antigas que não foram projetadas para suportar movimentos sísmicos. Haveria vítimas, talvez centenas, talvez milhares, dependendo da hora do dia e de quantas pessoas estariam nos edifícios afetados. E mais significativamente, esse terremoto geraria um tsunami moderado. Ondas de talvez 3 a 5 metros,
que varreriam partes da orla carioca, inundando praias, avenidas costeiras, bairros à beira-mar. A devastação seria chocante para um país que nunca tinha experimentado nada assim. As imagens dominariam a mídia mundial, equipes de resgate trabalhariam dia e noite, o governo declararia estado de emergência. E pela primeira vez, a nação inteira pararia para confrontar a realidade de que algo sem precedentes estava acontecendo no Brasil. Jesus me disse que este evento será o terceiro e mais claro antes do principal, quando a escolha se tornará inescapável para todos. Seria apenas uma sequência de desastres naturais ou a mão de Deus sacudindo a nação para despertá-la? Vi que, provavelmente no final de outubro ou início de novembro, haveria um êxodo massivo de pessoas tentando sair do Rio de Janeiro e de outras cidades costeiras. Rodovias ficariam congestionadas com famílias fugindo para o interior. Hotéis em cidades do interior ficariam lotados, haveria pânico generalizado e confusão. E no meio de todo esse caos, Jesus me mostrou algo lindo e, ao mesmo tempo, triste. Eu vi igrejas verdadeiras abrindo suas portas, transformando seus espaços em abrigos para refugiados, membros compartilhando suas casas, suas comidas, seus recursos com estranhos necessitados. Vi crentes demonstrando o amor prático de Cristo em meio à crise, sendo sal e luz exatamente quando mais era necessário. Mas também vi outras igrejas, aquelas que tinham focado em construir impérios em vez de servir ao reino, fechando suas portas com medo de serem sobrecarregadas, protegendo seus bens em vez de compartilhá-los, preocupadas com seus próprios interesses em vez de com as ovelhas perdidas e assustadas que desesperadamente precisavam de esperança e direção. Jesus me disse, com uma voz que carregava um peso divino, que o evento principal ocorreria em dezembro, 2 ou 3 semanas antes do Natal. Embora a data exata não tenha sido revelada, o período tinha razão profética. Ele explicou que, em uma época de celebração e distrações com os preparativos de fim de ano, quando a guarda espiritual está mais baixa, viria o grande tremor. Eu vi um terremoto de magnitude sem precedentes na história registrada do Brasil, algo entre 7, 5 e 8. 0, na escala Richter, originando-se em um ponto específico no Atlântico, ao largo da costa sudeste. Não seria apenas um terremoto, seria o terremoto. Aquele que mudaria a geografia física do país, de forma permanente e irreversível. A intensidade seria tal que seria sentido em todo o Brasil e em países vizinhos. Jesus me mostrou isso acontecendo em sequência, não tudo simultaneamente, mas em uma cascata de eventos ao longo de talvez 48 a 72 horas, que pareceriam uma eternidade para aqueles vivendo através disso. Primeiro, o terremoto principal atingiria durante o talvez 3 a 4 minutos, uma eternidade quando se trata de movimento sísmico intenso. Eu vi o Rio de Janeiro, aquela cidade que tinha sobrevivido parcialmente ao tremor anterior, agora sendo completamente devastada. Arranha-céus balançando violentamente antes de desabarem sobre si mesmos em nuvens massivas de poeira e escombros. O Cristo Redentor no Corcovado rachando e parcialmente desmoronando aquele símbolo icônico do Brasil, ferido, mas ainda parcialmente de pé. Como um testemunho silencioso de misericórdia em meio a julgamento, São Paulo sofreria de forma igualmente catastrófica. Eu vi a Avenida Paulista, aquele símbolo de poder corporativo e econômico transformando-se em um vale de destruição, com prédios inclinados e caídos. O metrô colapsaria em várias estações, tubulações principais de água e esgoto se romperiam criando inundações subterrâneas, linhas de energia cairiam provocando incêndios que se espalhariam descontrolados, porque os bombeiros não conseguiriam responder a todas as emergências simultaneamente. Jesus me revelou algo crucial, enfatizando repetidamente que, mesmo em meio à devastação em São Paulo e no Rio, haveria bolsões de proteção sobrenatural. Algumas famílias específicas permaneceriam de pé quando tudo ao redor desmoronasse, sobrevivendo quando logicamente não deveriam. Em cada um desses casos de preservação miraculosa, havia uma história de fé, oração e pessoas que levaram a sério suas visões, buscando a Deus de todo o coração. Cerca de 20 a 30 minutos após o terremoto, um tsunami devastador se aproximava. Não eram ondas pequenas,
Era uma parede de água de 15 a 20 metros, impossível de escapar para quem estava na costa. Vi essa onda massiva varrer a orla do Rio de Janeiro, avançando até 3 ou 4 quilômetros terra adentro em áreas mais baixas, arrastando carros, árvores e pedaços de edifícios. Copacabana, Ipanema e Leblon, aquelas praias mundialmente famosas, desapareceriam sob as águas. Barra da Tijuca seria inundada. Niterói, do outro lado da Bahia, seria igualmente devastada. Santos, Guarujá e outras cidades costeiras de São Paulo sofreriam o mesmo destino. Vitória, no Espírito Santo, seria atingida. Partes de Salvador, Recife e Fortaleza veriam suas áreas costeiras completamente transformadas. Mas aqui, Jesus pausou e me fez olhar com muita atenção para algo específico. Roberto, ele disse, repare com cuidado no que estou te mostrando. Vê como o tsunami afeta primariamente as zonas costeiras imediatas, mas não penetra profundamente no interior. Vê como há um limite claro de até onde as águas chegam. Isto não é acidente, isto é misericórdia. Aqueles que prestaram atenção aos avisos, aqueles que se mudaram mesmo que temporariamente para áreas mais altas ou mais interiores, esses estarão seguros. O julgamento é real, mas a provisão de escape também é real para aqueles que têm fé para obedecer. E então ele me mostrou algo que me trouxe as lágrimas mesmo no estado espiritual em que eu estava. No meio de toda essa destruição nas grandes cidades costeiras, havia 5 regiões específicas do Brasil que permaneciam completamente intocadas, não apenas menos afetadas, mas literalmente imperturbadas, como se existissem em uma dimensão diferente do resto do país. Estas 5 regiões, Jesus me explicou, foram escolhidas antes da fundação do mundo para este momento específico. Não são escolhas arbitrárias baseadas em geografia ou política, são escolhas baseadas em condições espirituais, em orações que subiram como incenso diante de mim. É fé genuína que ainda existe mesmo quando parece estar desaparecendo do resto da nação. A primeira região que ele me mostrou foi o estado do Acre inteiro. Enquanto tremores sacudiam estados vizinhos, enquanto o Amazonas e Rondônia sentiam efeitos sísmicos significativos, o Acre permanecia completamente estável como se fosse construído sobre fundação de rocha sólida, que nenhuma força natural ou sobrenatural poderia abalar. O Acre, Jesus me disse, será meu primeiro refúgio, porque ali ainda há simplicidade de coração. É uma terra que o resto do Brasil despreza e sobre a qual faz piadas, mas eu escolho os desprezados para confundir os poderosos. Ali, há pessoas que ainda vivem de forma humilde, que dependem mais de mim do que de tecnologia, que valorizam comunidade e família acima de riqueza e status. Durante os meses de avisos prévios, ele me mostrou. Muitas famílias começaram a sentir um chamado inexplicável para se mudarem para o Acre. Alguns receberão sonhos específicos, mostrando localizações exatas onde devem ir. Outros, simplesmente, sentirão um puxão no espírito, uma inquietação onde estão, e uma paz sobre a ideia de ir para lá. E aqueles que obedeceram a esses chamados mesmo quando não fizerem sentido lógico, mesmo quando amigos e familiares os ridicularizarem, esses encontrarão segurança e propósito. A segunda região protegida era uma área específica do interior do Mato Grosso do Sul, centrada aproximadamente ao redor de Campo Grande, mas estendendo-se em um raio considerável. Jesus me mostrou esta região cercada por uma luz dourada espiritual, uma barreira invisível, mas absolutamente impenetrável. Campo Grande e arredores, ele explicou, serão preservados porque ali ainda há gratidão genuína. São pessoas que trabalham a terra, que sabem o valor do suor, que agradecem pela chuva e pela colheita. Há uma humildade ali que vem de entender que humanos não controlam tudo, que dependemos de provisões que vêm além de nós mesmos. Ele me mostrou que esta região seria crucial nos meses e anos seguintes ao grande tremor, porque seria o principal fornecedor de alimentos para os sobreviventes. As terras agrícolas seriam sobrenaturalmente abençoadas, produzindo colheitas abundantes, mesmo quando outras regiões enfrentariam dificuldades. Seria como o celeiro de José no Egito, um lugar de provisão divina,
para sustentar o remanescente do povo de Deus. A terceira área protegida era o norte do Paraná, especificamente a região que inclui Londrina, Maringá e cidades circunvizinhas, estendendo-se até próximo da divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esta região formava um triângulo de segurança espiritual, e Jesus me explicou por que seria preservada. Ali ainda há igrejas verdadeiras, ele me disse. Não estou falando de denominações ou placas, mas de congregações, onde minha palavra é pregada sem diluição, onde a busca genuína é a sensidade, onde o louvor vem de corações sinceros e não apenas de performances ensaiadas. Ele me mostrou que durante os meses de avisos, pastores fiéis nesta região receberiam revelações específicas sobre como preparar suas congregações. Alguns seriam instruídos a organizar grupos de oração intensiva. Outros seriam guiados a ensinar suas igrejas sobre provisão sobrenatural e fé em tempos de crise. Ainda outros seriam direcionados a estabelecer redes de apoio e sistemas de ajuda mútua que se tornariam essenciais quando refugiados começassem a chegar. A quarta região preservada seria a parte central de Goiás, incluindo Goiânia, Anápolis e cidades adjacentes. Enquanto áreas próximas com Brasília sofreriam efeitos sísmicos severos, esta seção específica permaneceria segura e estável. Jesus me explicou que esta região tinha um exército de intercessores, guerreiros de oração que passavam noites clamando pela nação, que jejuavam não por bênçãos pessoais, mas por transformação espiritual do Brasil. Por causa dessa base de oração constante, ele me disse, o centro de Goiás se tornaria um lugar onde minha presença seria tangível durante e após o grande tremor. Seria um lugar de cura espiritual e emocional para aqueles traumatizados pelos eventos. Seria de onde profetas e evangelistas saíram para ministrar ao resto do país, levando esperança e direção divina para um povo em desespero. E a quinta e última região protegida era o nordeste de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha e cidades como Teófilo Otoni e Governador Valadares. Esta área, historicamente uma das mais pobres do estado, brilhava com luz protetora divina. Esta terra que conheceu pobreza e dificuldade, Jesus me disse com ternura especial em sua voz, onde as pessoas aprenderam a depender completamente de mim porque não tinham mais nada, será exaltada e preservada. Os humildes serão levantados, os últimos serão primeiros. Aqueles que foram esquecidos por políticos e ignorados por economistas serão lembrados por mim e protegidos por minha mão. Ele me mostrou que após o grande tremor, quando a infraestrutura de grandes cidades estaria destruída, quando os sistemas financeiros entrariam em colapso, quando tecnologia e medicina moderna se tornariam escassas, estas 5 regiões preservadas teriam algo mais valioso que qualquer recurso material: a presença manifesta de Deus. Haveria curas milagrosas acontecendo regularmente não como show ou performance, mas como resposta natural à fé genuína de um povo que não tinha mais nada, além de Deus, para depender. Haveria provisões sobrenaturais, alimento aparecendo quando panelas estivessem vazias, água fluindo de lugares inesperados, necessidades sendo supridas de formas que desafiariam a explicação lógica. Haveria proteção angelical visível, não apenas sentida, mas às vezes, literalmente vista, especialmente por crianças pequenas, cujos olhos espirituais estão mais abertos. Mas então, Jesus me mostrou algo que me encheu de seriedade profunda. Ele me mostrou que, mesmo dentro dessas 5 regiões protegidas, nem todos que estivessem fisicamente presentes estariam espiritualmente seguros. Ele me disse olhando diretamente em meus olhos espirituais, entendas tu claramente. A proteção não é baseada apenas em localização geográfica, é baseada em condição do coração. Uma pessoa pode estar fisicamente dentro das fronteiras protegidas, mas espiritualmente, fora da minha cobertura, se seu coração não estiver verdadeiramente voltado para mim. Ele me fez ver indivíduos específicos dentro dessas regiões seguras, que ainda assim sofreriam, porque estavam vivendo em pecado não confessado, porque estavam apenas fingindo fé sem transformação real, porque estavam em igreja, apenas por tradição ou pressão social,
mas não por relacionamento genuíno com Ele. E da mesma forma, Ele me mostrou pessoas fora das 5 regiões, em meio ao caos e destruição das grandes cidades, que seriam sobrenaturalmente protegidas, porque seus corações estavam completamente rendidos a Deus, porque tinham fé genuína, porque confiavam nele independente das circunstâncias. A localização ajuda Jesus explicou porque estas 5 regiões são uma atmosfera espiritual que facilita a fé e torna mais fácil permanecer conectado comigo. Mas o que determina a proteção final é o estado do coração individual. Por isso, você deve enfatizar quando compartilhar esta mensagem que não se trata de simplesmente correr para um desses lugares e pensar que está automaticamente seguro. Trata-se de correr para mim, de se arrepender verdadeiramente, de abandonar pecado, de buscar santidade real. E então, se eu guiar para uma dessas regiões, ir em obediência. Jesus então me mostrou o que aconteceria nos meses imediatamente seguintes ao grande tremor de dezembro. Seria um período de caos intenso, mas também de clareza espiritual, sem precedentes. O governo federal, com Brasília severamente danificada, teria dificuldade extrema em coordenar resposta nacional. Comunicações estariam comprometidas com torres de celular e cabos de internet danificados. Estradas principais estariam intransitáveis em muitos lugares. Aeroportos costeiros estariam destruídos. A infraestrutura que todos tomavam como garantida simplesmente não existiria mais. Mas, em meio a esse colapso de sistemas humanos, Jesus me mostrou sistemas divinos começaram a operar de forma visível e inegável. As 5 regiões protegidas se tornariam como cidades de refúgio nos tempos bíblicos, lugares onde qualquer um poderia correr ou encontrar segurança desde que viessem com coração humilde e espírito arrependido. Eu vi estradas levando a essas regiões, ficando milagrosamente transitáveis, mesmo quando estradas ao redor estavam bloqueadas. Vi provisões, chegando por meios inexplicáveis, caminhões de suprimentos aparecendo exatamente quando necessário. Vi organizações humanitárias internacionais tentando entender como essas 5 áreas específicas tinham sido completamente poupadas enquanto regiões ao redor estavam devastadas. E ele me mostrou algo que me fez perceber a magnitude do que estava vindo. Este evento no Brasil, Jesus me disse, não será isolado. Será parte de uma série de julgamentos, acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. Os Estados Unidos experimentarão suas próprias tribulações. A Europa enfrentará colapso econômico e social. A Ásia verá conflitos e guerras. O Oriente Médio entrará em convulsão. A África sofrerá fome e pragas. Será como se o mundo inteiro estivesse entrando nos momentos finais da história humana, conforme a conhecemos? E no meio de todo esse caos global, surgirá uma figura oferecendo soluções. Jesus me avisou. Um líder carismático que parecerá ter respostas para todos os problemas, que prometerá a paz e segurança, que unirá a nações, sob um sistema global que parecerá ser a salvação que todos buscam. Por trás dessa figura, e era pura escuridão, era o Anticristo, o homem da perdição, subindo ao poder no vácuo deixado pelo colapso das nações. Este líder, Jesus me explicou, implementará gradualmente um sistema de controle total. Começará com a ajuda humanitária e reconstrução. Parecerá benevolente e necessário, mas lentamente introduzirá requisitos, monitoramento, identificações, que se tornarão cada vez mais invasivas até culminarem na marca final. Aquelas que as Escrituras previram, que será necessária para comprar ou vender, para ter acesso a qualquer recurso ou serviço. E aqui, Jesus me fez parar e me olhou com seriedade absoluta. Roberto, ouça isto com muito cuidado porque é a parte mais crítica de tudo que estou te mostrando. Quando este sistema foi implementado, quando esta marca for oferecida, muitos que se consideram cristãos aceitarão. Justificarão dizendo que é apenas um sistema econômico que não tem significado espiritual, que Deus entende que precisam comer e cuidar de suas famílias. Comente errados. Esta marca, ele me mostrou, não será apenas um símbolo externo ou identificação neutra. Terá componente espiritual que cortará permanentemente a conexão de uma pessoa comigo. Uma vez aceita, não haverá volta. Não haverá arrependimento possível. A pessoa terá feito escolha eterna e irrevogável. Por isso, ele enfatizou.
Você deve alertar o meu povo agora, antes que chegue este momento de decisão final. Deve dizer-lhes para começarem a praticar fé radical agora, para aprenderem a confiar em mim para a provisão mesmo quando não faz sentido lógico, para fortalecerem sua resolução de obedecer, mesmo quando custa tudo. Porque quando vier o momento de escolher entre a marca e a fidelidade a mim, aqueles que não praticaram fé em tempos mais fáceis não terão força para permanecerem firmes no momento mais difícil. Jesus me mostrou então uma visão do futuro mais distante, além do grande tremor, além do período de causa, além da implementação do sistema da besta. Ele me mostrou o seu retorno, não mais como servo sofredor, mas como rei conquistador, com poder e glória indescritíveis, acompanhado por hostes angelicais e por todos aqueles que tinham permanecido fiéis através de todas as tribulações. Eu vi a batalha final onde o anticristo e seus exércitos, em supremar a arrogância e insanidade, tentariam fazer guerra contra o próprio Criador do universo. E vi que não seria sequer uma batalha real, um único golpe pudesse ser trocado. Jesus simplesmente falaria uma palavra e todos os seus inimigos caíram mortos instantaneamente, destruídos pelo sopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda. Vi então a terra sendo renovada, purificada, restaurada, a glória que tinha antes que o pecado a corrompesse. As regiões preservadas do Brasil se tornaram sementes de um novo mundo, modelos de justiça e verdade, de onde a sabedoria divina fluiria para ensinar as nações a governar segundo princípios celestiais. Vi pessoas de todas as nações vindo ao Brasil, não mais em busca de praias e carnaval, mas para aprender sobre o Deus que havia protegido essas 5 regiões de forma miraculosa. Elas queriam entender como viver em sociedade baseada nesses princípios e experimentar comunidades onde amor, justiça e misericórdia eram realidades vividas diariamente. E então, Jesus me mostrou algo que seria incontrolável. Ele me mostrou minha própria família entre os salvos. Vi a Márcia, o Rafael e a Beatriz, em uma das 5 regiões protegidas, tendo sobrevivido a tudo, tendo permanecido fiéis através de todas as provações, agora vivendo em paz e alegria no reino restaurado. Vi-os não apenas sobrevivendo, mas florescendo, sendo parte da construção deste novo mundo que emergiria das cinzas do antigo. Você voltará, Jesus me disse então, e senti que nosso tempo juntos estava chegando ao fim. Voltará para contar tudo o que viu e ouviu. Mas lembre-se, Roberto, não volte com mensagem de medo e desespero. Volte com mensagem de esperança e preparação. Sim, julgamento está vindo. Sim, será severo e doloroso. Mas provisão também está vinda para aqueles que me buscam. Refugios estão preparados para aqueles que confiam. Proteção está disponível para aqueles que obedecem. O tempo ainda não acabou completamente. Ainda há meses antes que comece a primeira fase de avisos. Ainda há oportunidade para pessoas se arrependerem, para voltarem seus corações completamente para mim, para colocarem suas vidas em ordem. E mesmo quando os avisos começarem, mesmo quando os primeiros tremores aconteceram, ainda haverá tempo para responder. Ainda haverá espaço para a mudança genuína. Mas, e aqui, sua voz ficou mais séria. Não haverá tempo infinito, além do qual as portas se fecham, além do qual oportunidades expiram, além do qual escolhas se tornam permanentes. Por isso, a urgência. Por isso, você deve falar agora enquanto ainda há tempo, enquanto ouvidos ainda podem ouvir e corações ainda podem mudar. Conte-lhes sobre os sinais progressivos, para que não os desconsiderem como coincidências. Fale sobre as 5 regiões, para que saibam onde buscar refúgio se necessário. Explique a importância da preparação espiritual acima da física. De que adianta estar em um lugar seguro fisicamente se o coração não estiver seguro espiritualmente? Diga que cada ato de julgamento que permitirem será misturado com misericórdia, pois meu desejo não é destruir, mas purificar, não matar, mas transformar, não acabar com o Brasil, mas renová-lo para os propósitos para os quais o criai originalmente. Com essas palavras finais, sentia a força puxando-me de volta para meu corpo físico, tornando-se irresistível. A luz começou a desvanecer.
O reino espiritual começou a se afastar, mas a voz de Jesus ecoou uma última vez em minha consciência. Eu estarei contigo, Roberto. Em cada palavra que falar por mim, em cada oposição que enfrentar, em cada momento de dúvida que vier, eu estarei contigo. Seja fiel até o fim de receberá a coroa da vida. E então, com um choque que foi simultaneamente violento e suave, estava de volta em meu corpo quebrado naquela cama de hospital. A dor física voltou instantaneamente, mas junto com ela veio algo mais valioso que qualquer ausência de dor. Clareza absoluta de propósito, certeza inabalável de missão e paz que transcendia completamente minhas circunstâncias físicas. Abri os olhos e vi a Márcia sentada ao meu lado, segurando minha mão, seu rosto marcado por noites sem dormir e lágrimas incontáveis. Quando ela percebeu que eu estava acordado, seu rosto se transformou com alegria e alívio misturados. Roberto, ela sussurrou. Você voltou. Os médicos disseram que você era possível. Disseram que você tinha ido, mas você voltou. Márcia, consegui dizer, minha voz rouca e fraca, mas carregada com urgência. Eu preciso te contar o que aconteceu. Eu vi Jesus. Ele me mostrou o futuro do Brasil. Me mostrou 5 regiões que serão protegidas. Me mostrou uma linha do tempo de eventos que começaram em breve. Por isso, eu preciso avisar as pessoas, enquanto ainda há tempo. Ela me olhou com confusão e preocupação, sem dúvida achando que eu estava delirando. Mas nos dias e semanas que se seguiram, conforme eu repetia consistentemente os mesmos detalhes sem variação, conforme minha recuperação física progredia em velocidade que médicos chamavam de pesquisa, conforme ela via transformação genuína em meu caráter e espírito, ela começou a acreditar, e não foi só ela. As enfermeiras, os médicos, o pastor da igreja, todos começaram a reconhecer que algo extraordinário tinha acontecido. 3 meses depois, eu estava recuperado o suficiente para começar a viajar, compartilhando este testemunho, onde quer que portas se abrissem, e encontrei exatamente o que Jesus tinha previsto. Muita rejeição, mas também um remanescente que ouvia com corações famintos por verdade. E agora compartilho com você que está me ouvindo neste momento. Os primeiros sinais que Jesus me mostrou ainda não começaram, mas quando começarem, você reconhecerá. De que nos tremores em lugares inesperados, sonhos e visões aumentando entre crentes. Um senso crescente de que algo significativo está prestes a acontecer. Não ignore estes sinais quando vierem, não os descarte como coincidência. São avisos misericordiosos de um Deus que ama você e quer que você esteja preparado. Se você não tem relacionamento real com Jesus, não apenas religião, mas relacionamento genuíno, este é o momento para buscar isso. Não espere até que os tremores comecem. Não espere até que seja tarde demais. Clame a Ele agora. Confesse seus pecados. Peça perdão. Renda sua vida completamente. Se você já é crente, mas tem vivido em mornidão espiritual, abandono e pecados secretos, perdoe aqueles que te feriram. Reconcilie e relacionamentos quebrados. Busque santidade real. Não apenas aparência de piedade. E se você sentir um chamado para se mudar para uma das 5 regiões que Jesus me mostrou: Acre, interior do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, centro de Goiás ou nordeste de Minas Gerais. Não ignore esse chamado por medo do que outros pensarão, ou por apego ao que você tem onde está. Deus pode estar te posicionando para segurança e propósito, mas lembre-se sempre: a proteção final não vem de localização geográfica, vem de condição espiritual, vem de ter seu coração verdadeiramente rendido a Jesus, vem de fé genuína, não apenas profissão de fé com lábios enquanto o coração permanece longe. O tempo é curto, as oportunidades são limitadas, mas a graça ainda está disponível, a porta ainda está aberta. O convite ainda permanece. Venha a Jesus agora, enquanto ainda é chamado hoje, antes que a noite venha quando ninguém pode trabalhar. Este é meu testemunho dado não para causar medo, mas para despertar fé. Não para criar pânico, mas para promover preparação. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir ouçam. E que Deus tenha misericórdia de todos nós no que está por ver. Roberto, muito obrigado por compartilhar conosco com um testemunho tão profundo, tão sério e tão carregado de responsabilidade espiritual.
Reviver tudo isso não é fácil, nem carregar uma mensagem que confronta e chama à mudança. Sua coragem em falar, apesar do medo e da rejeição, já é um testemunho. A Bíblia nos lembra em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra revela que, mesmo em tempos de juízo, o coração de Deus busca restauração, arrependimento e misericórdia. O aviso não é para gerar pânico, mas para preparar. Não visa produzir medo, mas despertar fé. Ainda há tempo e oportunidade para voltar-se a Deus. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Não acreditamos que seja coincidência você ter ouvido essa mensagem. Leve essas palavras em oração, com discernimento e humildade, buscando direção do Senhor. Que Ele te conceda sabedoria, paz e clareza em cada decisão,